A não ser que você seja muito, muito próximo da pessoa. Ou muito, muito pobre. É. Mas eu não sou nem muito, muito próxima dela. Acho que sai, pode levar a mulher. Quê? Deixa eu gravar. Ela quer gravar o Guilherme. Vai, gente. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Stephanie, eu tenho 19 anos, eu sou estudante do terceiro período de jornalismo na UFG e eu trabalho atualmente numa consultoria para pequenas e médias empresas. Oi, meu nome é Jennifer Rodrigues, eu tenho 19 anos, eu vou fazer 20 em dezembro. Eu curso licenciatura em História aqui na UFG Campus Samambaia. Eu estou no terceiro período. Atualmente eu trabalho como assistente de confecção. Eu faço de tudo um pouco, eu costuro, eu faço conserto, eu trabalho com tecido, eu sou auxiliar, então de tudo um pouco no geral. Eu sou o Guilherme Chagas, eu tenho 19 anos, eu faço design gráfico aqui no UFG, eu atualmente estou no terceiro período e eu faço estágio lá na Secretaria de Comunicação do Estado. Atualmente a minha rotina ela é dividida então, principalmente entre essas duas atividades. Na segunda-feira eu acordo aí por volta das 5h15 da manhã, pego um ônibus para a Rádio Universitária, né, no Lago das Rosas, fico em torno de uma hora dentro do ônibus, e aí passo a manhã aqui, mais ou menos até às 11h40, mais ou menos. Pego o ônibus de volta, chego em casa por volta de meio-dia, 1h. Das 1 até as 12h30 é meu horário de almoço durante as segundas-feiras. E aí às 12h30 eu entro no trabalho das 12h30 até as 7h30 da noite. E depois desse período, às 7h30, mais ou menos ali por volta de 8h, eu vou pra academia. Chego da academia por volta de 9h, às vezes um pouco mais tarde. E às vezes depois disso, divido o tempo ali entre comer, estudar alguma coisa, tomar banho, dormir. E aí, segunda-feira é o dia que eu acordo mais tarde, porque de terça em diante, né, de terça a sexta, eu acordo às 4h50, né, 10h50 da manhã, passo em torno de 1h no ônibus, seja para o campus Colemar, Natal e Silva, né, no Universitário, ou para o campus Samambaia. E aí tem uma aula também durante toda a manhã. Pego o ônibus de volta para casa mais ou menos 1h da tarde. Almoço, às vezes almoço na faculdade, às vezes almoço em casa, meio corrido, quando eu tenho que almoçar em casa, porque eu chego em torno de 2h, então tenho aí das 2h até as 12h30 para almoçar e resolver qualquer coisa antes de entrar no trabalho. E das 12h30 até as 7h30 mais uma vez trabalho, das 7h30 até 8h corro ali, troco de roupa, às vezes tenho que resolver alguma coisa. 8h academia. Chego 9h30 mais ou menos, e depois disso depende muito. Às vezes tem alguma coisa da faculdade para resolver, tem que dar para alguma coisa, apresentação, seminário, prova, ou dormir mesmo para no outro dia começar novamente.
acordo às 4 da manhã, porque eu não moro no centro de Trindade. Eu acordo às 4, eu me arrumo. 4h45, mais ou menos, eu vou pro ponto de ônibus, onde eu pego o ônibus do meu setor até o centro de Trindade. Eu pego o ônibus no meu setor, vou pro centro de Trindade. Lá no centro, eu pego o ônibus da prefeitura de Trindade, que é daqui até no Campo Samambaia. A gente chega aqui mais ou menos 6h30, 6h20, dependendo do trânsito ou de que horas a gente sai. As minhas aulas começam às 8, eu tomo café no RU. Tomo café no RU, geralmente é a hora que eu chego, 6h30. Minhas aulas começam às 8. Eu tenho aula das 8 até às 11h30 ou às 11h40, dependendo do professor também. Eu saio direto e vou almoçar no RU. Mais ou menos meio-dia e meio, 1h. O ônibus da prefeitura vem buscar a gente de novo aqui para voltar para Trindade. Quando o ônibus vem às 1, a gente costuma chegar em Trindade 1h40, 1h50, mais ou menos. O meu pai me busca no centro e a gente volta para casa. Como a confecção onde eu trabalho é na minha casa, é do meu pai, eu trabalho em casa. Eu já chego, só troco de roupa e vou fazer o que eu tiver que fazer no serviço, no geral. Geralmente, quando eu chego em casa, como eu falei, eu faço de todo um pouco. Então, depende da demanda do dia. Eu posso pregar a etiqueta, ou marcar tecido, ou cortar tecido, separar as coisas, ou trabalhar no conserto mesmo, ou organização dos cortes, etc. Às vezes é um trabalho muito manual também, porque às vezes eu tenho que carregar muitas coisas ou cortar muito. Eu moro em Trindade, então eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Eu vou com meu pai por um caminho, até um determinado caminho, e depois eu pego o ônibus 268. Eu vou com ele até o Crimeia Leste, e de lá eu pego o 268, que para na porta do meu estágio, que é lá no Palácio Pedro Ludovico. O meu horário é das 8 ao meio-dia, e lá eu estou alocado na gestão de mídias e publicidade. Lá eu cuido das redes sociais do Estado. A gente também recebe muita procura de logo dos órgãos do Estado, como, por exemplo, o VaptVupt, a FAPEG e o Goiás Turismo. Então, a gente acaba criando de toda a parte de criação do Estado, de todo o aparelho do Estado. A partir do almoço, eu normalmente almoço com uma amiga minha, porque ela também trabalha, ela acaba chegando no mesmo horário que eu. Depois do meu almoço, eu venho para aula. Normalmente eu tenho aula das 14 às 18, todos os dias. E eu costumo sair mais cedo da aula, porque eu tenho que pegar um ônibus intermunicipal para Trindade. Chegando em Trindade, eu pego um ônibus 6 horas, eu chego lá por volta das 7, 7h10. Na quarta e na segunda, terça e quarta, eu cuido da cachorra do meu tio. Ela tem disfunção cognitiva. E por conta disso ela não consegue mais comer sozinha e nem andar, então eu tenho que dar alimentação para ela, porque o meu tio trabalha em Brasília e ele fica durante esses dias em Brasília. Depois disso, que dura mais ou menos 30, 40 minutos, eu vou tomar banho e vou comer, e aí se sobrar tempo, porque eu tenho que dormir às 10, senão eu não consigo ser produtivo no outro dia, eu resolvo questões da faculdade, como trabalho, se tiver que ler alguma coisa. Enfim, é isso.
burnout é uma síndrome, né, denominada síndrome de burnout. Ela não vem pelo CID-10 ainda, não é uma doença ainda caracterizada pelo DSM-5, mas já é um conceito dentro da doença de estresse, né, da dificuldade de estresse. O burnout é uma exaustão causada pelo local de trabalho. É um estresse, né, de esgotamento mesmo emocional através do trabalho, através dos afazeres do dia a dia. Quais são os sintomas de burnout? Porque que talvez ele pode coincidir com ansiedade ou com estresse. É porque justamente os sintomas vêm da emoção, caracterizado por exaustão, esgotamento físico, esgotamento mental, angústia, apatia, tristeza aparente e tudo isso dentro do local de trabalho. Então, se por exemplo você sair do local de trabalho ou se não estiver dentro daquele local adoecedor, provavelmente você não terá esses sintomas. Ele é acometido por pessoas principalmente CLT e que estão dentro de um trabalho, estão dentro de alguma função direcionada ao público, que lida diretamente com o público. Pelo menos em grande maioria é onde acontece. Por conta do seu estágio, eu não acho que atrapalhe tanto quanto outros serviços que eu já tive enquanto eu estudava e trabalhava. E também por ser na secretaria, as coisas acabam ficando muito mais fáceis, porque tem muita gente para te ajudar e tem muita gente para te aliviar. E por conta também do período eleitoral, que foi o período que eu comecei a estagiar, a gente fica impossibilitado de publicar muitas coisas. Então, a rotina de trabalho está sendo mais frouxa, assim. Então, eu acabo, mas por conta de morar em outra cidade e o meu curso ser muito projetual e ter que desenvolver muitas coisas, atrapalha bastante, porque tempo para pesquisa e tempo para elaboração dos projetos fica comprometido. Então, eu sinto que eu perco bastante disso. Como o burnout, pelo menos em sua grande maioria, acomete em pessoas que não estão tão satisfeitas com o que gostariam de fato de fazer, com os estudantes não é diferente, porque muitas vezes a gente entra numa faculdade com uma perspectiva, entra em um curso às vezes que não é tão satisfatório, e aí quando vem a questão da exaustão, quando realmente se pega nesse papel, acontece da pessoa ficar adoecida, né? Então a questão não é nem o curso, mas talvez o trabalho que esse curso acomete. Por exemplo, muitos trabalhos, muitas provas, muita pressão, muitas metas, a questão do horário mesmo, né? Então, isso acontece nos estudantes. Quando concilia trabalho e estudo, é que o problema é um pouco maior. Por quê? A exaustão física já vem de um trabalho que provavelmente ela faz anteriormente ou após o horário da faculdade. E aí, chega na faculdade, já não consegue concentrar ou já não tem o mesmo rendimento. Isso causa bastante frustração. Supondo que o estudante trabalha o dia todo e estuda à noite, isso acontece com a questão da exaustão física. Se for o contrário, provavelmente é exaustão mental, porque aí estuda primeiro para poder trabalhar depois. Outra coisa que acontece muito é o deslocamento. Quando o estudante precisa deslocar de um trabalho para a faculdade, depois da faculdade para casa, às vezes precisa de utilizar um transporte público, então tudo isso causa bastante exaustão. Acredito assim, eu acho que quem tem que conciliar trabalho com estudo, né, que dificilmente é por opção, tem a sua produtividade afetada, inevitavelmente, seja em um ou outro. E eu acho que afeta mais na parte de estudo, porque, como eu falei, dificilmente eu tenho um horário livre, né? Então, às vezes acaba que eu tenho que estudar, sei lá, no fim do dia, ali depois das 10 horas, e nisso eu já passei por todo um dia, então
a gente acaba entregando muito menos do que a gente poderia se tivesse uma dedicação exclusiva só à faculdade. Então, eu acho que afeta negativamente. Mas, por outro lado, eu não vejo muito recurso, sabe? Eu acho que é uma realidade, assim, que eu sou uma amostra de toda uma população que passa pela mesma coisa, às vezes por uma rotina ainda mais apertada, de ter que passar mais tempo dentro do ônibus, porque mora mais longe, ou enfim, tem um trabalho, porque eu trabalho home office, né? Então isso é importante também. Eu trabalho home office, que é um ponto positivo, porque tem gente que independendo do deslocamento para o trabalho, eu acho que é ainda mais apertado, é uma rotina ainda mais difícil, é uma pressão muito grande, né? Então é uma pressão de todos os lados, tem que lidar com as demandas da faculdade, já são algo que afetam, enfim, fim de semestre, né? Uma loucura, e de trabalho também. E até um dos fatores do porquê eu não deixo a academia, né? Então, às vezes, no horário que eu tô na academia, por volta de 1 hora e meia, eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar descansando, mas é algo que me ajuda a manter ali um certo equilíbrio no sentido de estresse mesmo, a lidar com ansiedade. Então, eu acho que afeta sim, e aí é realmente encontrar algumas coisas que ajudam, né? De algum modo meio que tem diminuir, reduzir esse estresse, essa ansiedade. O que pode ser feito para melhorar? Em primeiro lugar, organização de tempo, né, planejamento de tempo. Depois, procurar lazeres além disso que pode ser feito. Por exemplo, aos sábados e domingos que não tem aula, mesmo se for trabalhar, procurar fazer algum lazer, alguma atividade física. E o primordial para o dia a dia é o tempo e quantidade de sono necessário para poder descansar para um outro dia. Então, o estudante ele tem que pensar que é dia após dia. Dormir já pensando no que é preciso fazer no outro dia, dormir já preocupado com o que é para fazer no outro dia, não descansa e provavelmente a mente também trabalha bastante à noite. Segunda-feira eu tenho... Tem isso, segunda-feira eu tenho aula de noite, eu trabalho o dia inteiro, aí eu venho pra cá, 6 horas também no ônibus da prefeitura, aí eu chego aqui, geralmente eu não janto, aí eu tenho aula eu acho que a aula do noturno começa às 7 horas, alguma coisa assim, e eu só vou embora 10 horas, e eu vou chegar lá em Trindade 11. Misericórdia. Então, dia de segunda-feira, eu também tenho aula no noturno. E aí, no outro dia, na terça-feira, eu tenho que acordar 4 horas da manhã pra vir pra UFG. Com certeza esse trabalho, porque eu acho que, assim como todo mundo que trabalha e estuda, a gente sente um cansaço constante. E ao mesmo tempo que a gente tá fazendo as coisas sempre pensando, poxa, eu tô tão cansada, eu queria tanto descansar. Quando você tem esse tempo para descansar, você se sente culpado por parar um pouco e descansar e ter um tempo para você, até um tempo de lazer. Como eu falei, quando você tá constantemente cansado, você não rende tanto quanto você deveria ou quanto você poderia, normalmente. E como meu curso é um curso muito denso, exige uma carga horária de leitura muito pesada, pelo fato de eu estar constantemente cansada, eu não consigo dedicar tanto tempo ou aproveitar tanto quanto eu gostaria. E até por uma questão de quando você está cansado, você faz o que você normalmente faria no dobro do tempo. Então, você não está cansado só fisicamente, mas mentalmente, por N questões, por causa da faculdade, por causa do serviço, por acordar muito cedo, por não conseguir comer no horário certo, ou não ter um horário específico para dormir. Então, definitivamente, trabalhar e estudar